pernas. Sem pernas. Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Vamos retomar nossa sessão de julgamento do dia 6 de abril de 2021, período da tarde, nossa segunda parte da nossa reunião, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. Indo para a nossa pauta, item 33, relatoria do Dr. Paulo. É do Paulo ou do Maurício? Do Paulo. Paulo. Universidade Federal de Uberlândia. Eu vou propor que nós julguemos em conjunto o 33, o 34 e o 36. O 35 tem uma linha de defesa diferente, aí a gente deixa ele para depois. Então, o 33 é a obrigação principal, e o 34 e o 36 são as obrigações correlatas à obrigação principal. Então, eu vou resumir aqui o 33 e a decisão vai se aplicar para os demais. Então, contribuição devida à Seguridade Social correspondente às contribuições da empresa e aquela destinada a terceiros, né? A recorrente alega tratar-se de entidade isenta ao teor do artigo 6º da Lei 6.532, aduzindo que essa foi recepcionada pela Constituição Federal conforme vem sendo reconhecida pela Justiça Federal, em série de embargos a execuções fiscais. Essa tese foi rejeitada pela decisão recorrida, pela autoridade lançadora, que constitui o lançamento, e pela decisão recorrida, que entenderam tratar-se de dispositivo legal revogado tacitamente. A recorrente aduz ainda que mantido o lançamento, ficaria caracterizado o instituto da confusão, em que o devedor e o credor se confundiriam na mesma pessoa. O julgamento foi convertido em diligência com a finalidade juntada aos autos de certidões de inteiro teor dos processos números tais referidos na impugnação. E foram juntadas as certidões aí. Esses processos são processos de embargos às execuções fiscais, dos idos de 1990, que não guarda relação alguma com o lançamento em análise. Vamos ao voto. Eu nego o provimento ao recurso por entender que a isenção invocada foi revogada conforme assentado no parecer MPS-CJ número tal, aprovado por ministro de Estado, nos termos do artigo 42 da Lei Complementar 73 de 93, o que lhe confere caráter vinculante. Entendimento convalidado ainda pelo parecer PGF-CAT número 1012 de 2015. Entendo não se afigurar o Instituto da Confusão, posto que, a par de não ser essa uma das hipóteses de exclusão ou extinção do crédito tributário, assim definida no CTN, a personalidade jurídica da União é distinta da personalidade jurídica da recorrente. Registro que os processos judiciais referidos pela defesa, a par de veicularem jurisprudência favorável ao contribuinte, todos eles acolheram a tese do contribuinte, tratam-se de embargos à execução, cujas decisões estão restritas aos respectivos lançamentos, não caracterizando concomitância em relação ao presente processo. Por isso, eu voto por negar o recurso. Aí eu nego provimento a esse, ao 34, que é a obrigação acessória, e ao 36, que também é a obrigação acessória. Ok. Algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Eu só não entendi a questão essa cópia dessa execução, os embargos da execução terem sido juntados. Alguém tomou essa decisão para aclarar se esses processos teriam alguma relação com o que está em lide, né? Houve uma resolução de um colegiado em algum momento que entendeu pertinente, né? Entendi. Ok. Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho.
Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, os itens 33, 34 e 36 acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Item 35. Ok, o 35 é lançamento por omissão da GFIP. A recorrente alega ter regularizado a exigência antes do lançamento, sem que tenha implicado prejuízo algum ao fisco. Alega não ter sido intimada a prestar esclarecimentos antes do lançamento, implicando violação do artigo 32A da Lei 812. O julgamento foi convertido em diligência para verificar fatos estranhos ao lançamento, não cabendo análise acerca dos documentos juntados em cumprimento. Nesse processo, também foi feita aquela diligência feita nos demais para juntar as certidões daquelas execuções, que não tem nenhuma relação com esse processo aqui. Bom, eu rejeito a alegação de sistema de direito de defesa por não vislumbrar a alegada necessidade de intimação do contribuinte nos termos do artigo tal da Lei 812. Ocorre que o sujeito passivo apresentou a GFIP após o início da ação fiscal, não sendo necessário intimá-lo para que o fizesse novamente. Acolho os fundamentos da decisão recorrida para assentar que não houve espontaneidade na entrega da GFIP após o início da ação fiscal. Então, levo provimento ao recurso. É como voto. Ok, doutor Paulo. Alguma dúvida? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Também acompanho. Então, item 35, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Seguindo, você quer fazer logo o 38, Paulo? Acho que tinha mudado o assunto, eu acabei colocando antes do Maurício, mas se você já quiser, que já está na... E aí a gente vai para o 37, pode ser, Maurício? Você quer? 37 é só concomitância. Ah, então pode ser, vamos, é porque eu tinha mudado o assunto, por isso que eu não coloquei juntos do Paulo, só para... Então vamos para o do Maurício, 37, para não ficar indo e voltando, né? Tá bom. Bem, então, um recurso voluntário, folha 72 e 81, que é recorrente... 37, viu, pessoal? Desculpa, 37. Centro de Cultura, professor Luiz Freire. Então, no recurso, então trata-se do recurso voluntário, folha 72 e 81, que o recorrente sustenta, em síntese, que não cabe o argumento relativo à renúncia ou desistência da instância administrativa pela recorrente ao juizar a ação judicial, para afastar os efeitos das decisões judiciais que determinaram a suspensão da exigibilidade dos tributos cobrados, sentença nos autos número 2005-83-000-60037, o acórdão do TRF da 5ª Região, afastado o contribuinte o direito de impugnar valores lançados unilateralmente, apesar das referidas decisões judiciais, constitui afronta contraditória pela defesa, conforme os documentos dos autos, o recorrente faz jus à imunidade tributária e o INSS apontou tão somente o descumprimento do parágrafo 6º do artigo 55 da 812. Os valores a título de contribuições previdenciárias apenas não foram recolhidos, pois a recorrente faz jus à imunidade. Esse caso aqui é um caso de lançamento para prevenir decadência, né? Enfim, eu vou direto para o voto, porque eu tomei o cuidado de dar uma olhada se de fato o objeto era o mesmo. Eu, na parte do conhecimento, o recurso ele é tempestivo, mas eu não conheço em razão da concomitância, né, com a aplicação da súmula CARF 1. Vejam que consta lá do relatório fiscal e folhas 37, a informação da ação judicial, item 6.3. O presente auto de infração foi lançado com o objetivo de prevenir a decadência do crédito tributário. Dessa forma, não foram considerados os valores de multa que normalmente incidiriam sobre o valor originário do débito, pois tramita na 2ª Vara da Justiça Federal a ação ordinária tal, pendente de julgamento de recurso pelo TRF da 5ª Região. Na citada ação, foi deferida tutela antecipada, no sentido de que o fisco se abstenha de inscrever autor em dívida ativa e de efetuar cobrança judicial de quaisquer débitos referentes às contribuições previdenciárias,
Essa liminar foi confirmada quando do julgamento do mérito em primeira instância. O processo ficará sobrestado no Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário, SECAT, até que seja julgado definitivamente o mérito da questão. E eu também cito o que consta do voto do acórdão 0647609 da 7ª turma da DRJ em Curitiba. Matérias discutidas em juízo, renúncia ao contencioso administrativo. Salienta-se que o lançamento do crédito tributário em discussão tem como objeto a cobrança dos valores relativos à parte relativa a terceiros devido à empresa ter se enquadrado equivocadamente como entidade beneficente. Aliás, fato esse que está subjúdice no processo total de competência do TRF da 5ª região. Em razão dessa concomitância, eu sugiro a aplicação da súmula CARF número 1. Diante de todo exposto, voto por não conhecer do recurso nos termos da súmula CARF número 1. Senhora Presidente, senhores conselheiros, é como voto. Ok, doutor Maurício, obrigada. Então, aqui é o caso de concomitância, súmula CARF número 1. O relator está votando por não conhecer do recurso. Alguém tem algum questionamento? Eu vou colocar em votação. Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanha relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 37, Centro de Cultura, professor Luiz Freire, acorda aos membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. 38, do Dr. Paulo, titular de unidade, transporte. Ok, bom. Trata-se de embargos denominados. Restou evidenciado erro material na decisão embargada, que julgou matéria estranha aos autos. O acordo juntado aos autos, embora indique o presente processo, faz referência a outro contribuinte. Indica a data de ciência de 16 de 12 de 2005, quando a ciência deu-se em 2007. Constata-se, pois, que a matéria objeto do presente processo não foi objeto da referida decisão. O recurso interposto nos autos é notoriamente intempestivo. Ciência em 17 de setembro de 2007 e recurso 25 de 10 de 2007. Tal fato está considerado ainda no despacho da unidade preparadora, as folhas, acho que é 76. Então, eu voto por acolher os embargos com efeitos infringentes para ratificando o acordo número tal, seção de tal, não conhecer do recurso por intempestividade. É como voto. No caso, o acórdão que estava fazendo menção a outro recorrente, né? Aí aqui... A outra pessoa, as datas de ciência são completamente distintas, entendeu? Aí aqui a ciência foi 17 de 9 de 2007, o recurso foi em 25 de 10 de 2007. Ok. E a unidade preparadora reconhece no despacho as folhas 76 a intempestividade. Isso. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanha relator. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, 38, titular de unidade e interessado em transporte, acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos com efeitos infringentes para ratificando o acordo. Acho que tem alguma coisa para ratificar desse? Acho que não, né? Está sem microfone. Eu estou substituindo integralmente o acordo. Eu vou tirar, então, o re-ratificando, para retificando, não é isso? Uhum. Não vai ficar nada, né? Nada.
para retificando o acórdão 2301-01164, da terceira Câmara, primeira turma, sessão de 24 de fevereiro de 2010, para retificando o acórdão, então acho que está faltando sanar ali, eu esqueço como é que fala, o João que é bom de escrever isso. Para sanando o vício apontado, não é isso? Fernando Vício apontado. Tem efeitos infringentes? Tem, já botei no início. Tá. Para Vício sanar os apontado, Não, acho que é para sanando a omissão. não conhecer, no caso, sanando o vício. Sanando o vício, né? Porque pode ter qualquer uma omissão, contradição, a gente não precisa entrar no tipo de vício, né? É que às vezes coloca tipo sanando a omissão. Não, eu tô colocando sanando o vício, porque aí no Corrigir caso... o vício material, o vício, sei lá. Eu não costumo colocar o tipo de vício, não, falando sanando o vício apontado, não conhecer do recurso por intempestividade. Ok? Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos com efeitos infringentes para retificando o acórdão 2301-01164 de 24 de fevereiro de 2010, para sanando o vício apontado, não conhecer do recurso por intempestividade. Ou não conhecer do recurso, né? Precisa colocar por intempestividade? Não conhecer do recurso. Voluntário. É voluntário aqui, né? Não conhecer do recurso, voluntário. Pronto. 38, ok. 39 e 40, da doutora Fernanda, Instituto Sócrates. Isso. Qual é o resumo desses dois processos? São processos em que a prestação de serviços, tá? Na verdade, com o intuito de aprendizado, por residentes de enfermagem e estagiários, tá? Que, segundo a recorrente, eles não seriam segurados obrigatórios. Apenas haveria, segundo a defesa da recorrente, apenas haveria previsão para contribuição de Seguridade Social para residentes médicos, tá? A recorrente argumenta que a 8212 não prevê que residente de enfermagem ou estagiário seriam segurados obrigatórios. Ou seja, bolsistas e estagiários não seriam segurados obrigatórios, ou seja, estariam fora do campo de incidência de acordo com a 6494, a lei 6494 de 77, tá? Aí, o que acontece nesse caso? Eu entendo que até em sede da RJ foi julgado com extrema precisão, porque, de fato, até a impugnação não tinha sido juntado nenhum documento, termo de compromisso de estágio, contrato entre o Instituto, né, Sócrates Gonais, com residentes de enfermagem. Então, tendo em vista a ausência de arcabouço probatório, a DRJ realmente manteve o lançamento fiscal, entendendo que deveria ter sido, sim, feito o recolhimento de contribuição social para esses bolsistas estagiários, né, os residentes de enfermagem e estagiários. Só que acontece, no meu voto, no início, realmente, eu coloco que a DRJ julgou de forma muito correta ao manter o lançamento, que a empresa claramente deixou de atender requisitos legais estabelecidos pela legislação pátria, qual seja a prova, o arcabouço probatório, né? Mas aí eu faço uma ponderação, porque realmente eu vi alguns outros votos no V, em sentido de que realmente é um lugar comum o que o processo administrativo fiscal seja regido pelo princípio do formalismo moderado, que se presta ao controle da legalidade dos atos administrativos e que o sujeito passivo sempre restará a possibilidade de submeter suas alegações ao Poder Judiciário,
Assim, limitar a apreciação de provas e alegações conduziria a uma judicialização desnecessária, operando contra a redução da litigância fiscal e gerando sucumbência desnecessária a desfavor do Estado. Trouxe até que a primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais também está relativamente pacificada a possibilidade do sujeito juntar provas em recurso voluntário. Então, assim, realmente sempre a gente fica num impasse entre a aplicação da preclusão, né? Porque a gente sabe que tem um momento processual adequado, que seria até o momento da impugnação, e teria que haver uma justificativa plausível para a ausência da apresentação da documentação até o momento da impugnação. Nesse caso, a recorrente apenas afirma que estava tendo dificuldade de juntar, porque nesses casos, principalmente de estagiário, por exemplo, tem sempre um órgão intermediário, como, por exemplo, o CAA, né? Mas aí, se vocês verificarem nas páginas, por exemplo, olha aqui na página e-folhas 195, por exemplo, tá? E-folha 195. No PDF, ele é 228 de 329. Daí em diante, se vocês verificarem em sede de recurso voluntário, de fato, a recorrente, ela juntou diversos documentos em que demonstra que, inclusive, que a relação entre as partes signatárias do instrumento estaria regida de acordo com as cláusulas dos dispositivos estabelecidos na 6494, ou seja, justamente a possibilidade de estar fora do campo de incidência da contribuição social. Então, daí a gente tem diversos aí termos juntados, diversos termos de compromisso de estágio e também residência e enfermagem, tá? Do mesmo jeito também com a previsão da legislação da Lei 6494 de 77. Então, assim, a princípio, eu tinha pensado realmente em aplicar simplesmente a preclusão, tendo em vista que teria perdido o momento processual adequado, mas eu vi realmente decisões recentes, inclusive da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no sentido de quando a prova é contundente e quando tem um argumento realmente assim que pese, né? Eu, por já ter feito isso também, já ter contratado estagiários por meio de empresas intermediadoras, como, por exemplo, um CAA, que nesse caso aqui são outras, a gente sempre fica com uma via fica com a empresa, uma via fica com o órgão intermediário, uma via fica com o estagiário. Mas o fato é que trouxe provas contundentes que realmente demonstra que estaria fora do campo de incidência. Então, a minha proposta aqui é que posso alterar, se for, para dar provimento, mas a minha proposta primária realmente seria converter em diligência para que a unidade preparadora verificasse com cautela, até porque são diversos estagiários e residentes de enfermagem. Então, não sei se seria uma supressão de instância, simplesmente dar provimento integral aqui. Então, eu pensei que a forma mais ponderada seria converter em diligência para que a unidade preparadora analisasse essa documentação e verificasse se realmente todo o lançamento poderia ser excluído com base nessa documentação aqui de diversos residentes e bolsistas, né? Então, essa seria minha proposta inicial. Caso não seja, eu entendo que é justo dar provimento, porque em que pese eu não ter visto pessoa por pessoa, estagiário por estagiário, bolsista a bolsista, tá? A gente não tem nem hora hábil para isso, mas tem realmente diversas documentações com diversas assinaturas, diversos bolsistas, estagiários e residentes de enfermagem, e todos os documentos realmente demonstram que estavam de acordo com a legislação que era vigente à época, né? Que hoje em dia existe até a provisão de contribuição para estagiário, mas naquele momento não existia, estava fora do campo de incidência. Então, são essas minhas ponderações, e essas ponderações são para os dois processos, porque um é principal, o outro é acessória. Então, seria 39 e 40, né, do Instituto Sócrates Gormais.
Gostaria até de ouvir a ponderação dos senhores, João, Paulo, Sheila, até para Maurício, para ver o que Letícia, todos os colegas, para ver o que vocês acham sobre isso. Porque realmente me parece que é um bom direito. Tem uma fumaça de realmente um bom direito. Doutor João. Bom, duas coisas que eu acho que são importantes a gente esclarecer antes de votar primeiro, se a alegação de que eram estagiários ou bolsistas corresponde a todos aqueles que foram, todos os segurados que foram considerados no lançamento. Essa verificação tem que ser feita, nem que seja uma diligência, senão a gente estaria dando ou negando provimento sem liquidar. Por isso que eu pensei em diligência, para que todos eles estariam. Eu acho que a diligência é o caminho a adotar a tese de que pode haver a apresentação da prova nesse momento. Eu acho que tem que submeter diligência, e eu concordaria com a diligência. A minha dúvida, doutora Fernanda, ele já havia alegado na impugnação que se tratava de estagiários e residentes? Só não tinha juntado os termos, é isso? Isso, perfeito. Lá no parecer do RJ, ela fala, né, que, na verdade, que ela, inclusive, tinha sido solicitado a ela, que ela comprovasse que eram realmente bolsistas, estagiários, né, residentes de enfermagem. Então, ela fala, olha, ela deveria fazer isso, né, a entidade efetuou pagamentos a diversos contribuintes individuais, sem declarar os IFIP, e a gente não teria como comprovar que os pagamentos realmente foram destinados a esses residentes e estagiários, né? A Lei 82112 dispõe que eles seriam segurados obrigatórios caso não estivessem, né, sob a regência da Lei 6494, que é o caso concreto, só que ele não tinha juntado, né? Por isso que ele fala que tem que tanto aqui. Dessa forma, verifica-se que a interessada, não obstante formal e irregularmente intimada, não apresentou à fiscalização ou junto com a impugnação qualquer documento ou elemento capaz de invalidar ou alterar um lançamento fiscal, devendo o julgamento ser procedido de acordo com as provas que já constavam ao processo. Então, ela não tinha juntado esses documentos que estão nessas folhas, né, a partir da folha 180. Mas ela não juntou por quê? Porque só está dizendo que ela foi intimada durante a fiscalização, não juntou. Na impugnação, não juntou. E agora, no recurso, ela trouxe alguns documentos. É isso? Porque ela alegou por que não juntou? Dificuldade de juntar documento, só isso. Não foi uma... Realmente, é como eu disse. Ups, negócio tá demais. Realmente não foi uma justificativa, assim, como, por exemplo, o banco, quando a gente tem no banco, o banco demora um terceiro, depende. Foi o que eu disse até aqui. Em tese, deveria ser uma coisa até fácil. Porque nesses casos em que há uma intermediação de uma empresa de estágio ou enfermagem, nesses casos são 3 vias. Eu estou falando isso porque eu até já fiz diversas vezes. Fica uma via com o estagiário ou bolsista, uma via com a empresa, uma via com o órgão intermediário. Realmente não vi uma justificativa plausível. Por isso que eu disse que eu fiquei realmente muito na dúvida entre aplicar o Instituto da Preclusão ou ponderar, tendo em vista que me parece que, de fato, as provas corroboram no sentido de estar fora do campo de incidência. Bom, obrigado, doutora Fernanda. Doutora Sheila, eu entendo assim que esse caso... O Paulo deve ter visto alguma coisa no processo. Como narrado pela Fernanda, é um caso típico, na minha opinião, de preclusão.
Ele foi intimado, não é um documento difícil, é um documento simples, que é os contratos de estágio. Você tem, toda empresa tem. Ele foi intimado, apresentou, na impugnação não apresentou, e agora no final apresenta. Eu acho que a preclusão existe exatamente para esses casos. E o lançamento, não restou nada ao fiscal se não lançar, porque ele encontrou pagamentos feitos que o contribuinte não justificou. Eu entendo que eu vou, com respeito, doutora Fernanda, eu vou abrir divergência nesse ponto, porque parece que é bem típico o caso de preclusão. Eu vou passar para o Paulo, que acho que... Aí depois para o Wesley. Só para pontuar, efetivamente, reforço que o Maurício colocou, ela não apresentou documentos com impugnação, quando deveria fazê-lo, não tem justificativa nenhuma para não tê-lo feito, entendeu? E a decisão de piso manteve a exigência por isso, e também pelo fato de que, ainda que tivesse apresentado esses documentos, não seria, tributável, entendeu? E faz aqui a sua justificativa, né? Vamos supor que ele tivesse apresentado esses documentos, a análise da DRJ seria outra, entendeu? Então a gente estaria aqui analisando em primeira mão esses documentos, subtraindo do processo administrativo fiscal esse olhar da DRJ sobre esses documentos, que poderiam aceitá-los ou não, entendeu? Poderia trazer argumentos a favor do fisco para refutá-los, e a gente estaria apreciando em primeira mão, entendeu? Aí eu sou nessa linha de que não cabe analisar esses documentos que deveriam já ter sido postos no processo, para permitir esse correto juízo, esse correto escalonamento decisório, né? Até chegar no recurso, né? PC, só uma ponderação, realmente tem uma frase que eu até coloquei no relatório, que ela coloca que mesmo que tivesse sido comprovado, residentes de enfermagem, estagiário, não poderia se acolher ao argumento de que os mesmos não seriam segurados obrigatórios. Primeiro ela fala isso, a DRJ. Na sequência, ela fala, a não ser que eles estivessem de acordo com atendidos os requisitos da Lei 6494 de 77. Que é o caso, quando eu vi lá os documentos, por isso que eu fiquei realmente sensibilizada, porque quando eu olhei os documentos que foram juntados aos autos, eu vi que menciona justamente a lei que exclui do campo de incidência da contribuição social, que é a Lei 6494 de 77. É justamente a lei que a própria DRJ menciona que seria o único caso de exclusão do campo de incidência. Entendeu? Que de acordo com a 8212 teria, mas de acordo com a 6494, que atualmente nem está mais vigente, se fosse essa lei, poderia ser excluída. Mas eu concordo com vossas senhorias que realmente não teve uma justificativa plausível para não ter apresentado até o momento da recurso voluntário. É uma pena, porque em sede de recurso, eu realmente mantive essa conversão em diligência, decidi para que fosse analisado, porque tem os nomes das pessoas até, ela coloca até os nomes dos bolsistas e residentes de enfermagem que estariam excluídos, né? Fala da Bárbara, Mohana, Fabiana e tal, cita, traz documento desses supostos contribuintes individuais e junto o documento deles, e todos esses aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles estão realmente com contrato onde consta que estavam sobre as regras da mencionada lei. Por isso que eu pedi para converter em diligência, porque se todo o lançamento se referissem a esses contribuintes, eu entendo que realmente não teria que ser recolhida contribuição e que estaria certa. A empresa não teria incorrido em nenhuma infração. É aquela coisa, né? O princípio da verdade material e formalismo moderado versus preclusão. Realmente, geralmente, a minha tendência é voltar pela preclusão, só que nesse caso, como eu acabei olhando no detalhe, só por curiosidade, eu acabei vendo que estava realmente lá na lei, aí eu tomei essa decisão, mas eu entendo que tem argumentos sólidos e extremamente fundamentados para preclusão. Eu vou passar a palavra para o doutor Wesley e depois o doutor João.
eu fiquei com uma certa dúvida que me parece que a relatora comentou que a contribuinte teria juntado algum documento na impugnação e também depois, posteriormente, no recurso. Não, eu não disse isso, não. Acho que eu confundi, então. Ele só juntou em sede de recurso, ele não deu justificativa para nos juntar em sede de impugnação. Eu, assim, diante aí de possíveis informações que possam levar à caracterização, talvez, de uma decisão favorável ao contribuinte, privilegiando, ao mesmo tempo, nós temos, de um lado, o CTN, que diz que uma decisão favorável ao contribuinte pode e deve ser interpretada, e do outro lado nós temos a questão da preclusão, do artigo 16 do PAF, salvo engano, e que teria que demonstrar o contribuinte o fato superveniente. Também entendo que há uma possibilidade razoável, no caso, uma possibilidade razoável dentro do cotejamento da prova, que vai construindo toda a verdade material do processo. Então, assim, ao privilégio desta questão, eu vou abrir divergência para acatar a diligência, né? Para a resolução. Então você não vai abrir divergência, você vai me acompanhar, né? Tu vai manter o voto, então. Eu disse que eu não tinha entendido. Eu disse que o meu voto é por diligência. Eu só mudaria meu voto caso o colegiado entendesse que não seria necessária diligência e já fosse dar provimento. Mas o meu voto está constituído em converter em diligência. Eu vou acompanhar a relatora neste caso e completando a análise feita. Doutor João. Já posso votar? Só fazer uma consideração rápida e já volto. Pode trazer sua consideração. A gente vai ter que botar o conhecimento ou não dessas provas aí primeiro, né? Não é isso? Se eu entendi bem, o voto da relatora é converter o julgamento em diligência para verificar, porque o que dizia a lei, aliás, diz até hoje a lei, é que para excluir o estagiário, esses casos aí da condição de segurado obrigatório, esse estágio deveria atender o que dispõe a lei 6.494, que é a que estava vigorando na época, agora é 11 mil e pouco. Então, na verdade, se eu entendi bem, a doutora Fernanda está votando no sentido de converter em diligência para verificar se esses alegados estagiários atenderam os dispositivos da lei, porque tem uma série de condições, tem questão da supervisão, prazo de estágio, horário de estágio, então a lei traz as condições. Então, não basta ter o documento, tem que checar se aquele serviço de estágio, se aquele estágio foi prestado de acordo com a lei. Então, acho que é esse que é o sentido da diligência. O meu entendimento, eu abro divergência, eu entendo que essa prova deveria ter sido feita oportunamente, porque lá no lançamento, quando ele foi intimado para apresentar isso, foi intimado justamente para que a autoridade fiscal pudesse checar se esses requisitos da lei, que excluía aquele profissional lá da condição de segurado obrigatório, estavam sendo cumpridos ou não. É para esse fim que ele foi intimado a apresentar. Ele não tendo apresentado na ação fiscal, ele subtraiu do fisco a possibilidade de checar essa informação naquele momento do lançamento. O lançamento só podia ter sido feito como foi feito. E ele poderia ter contestado a impugnação, trazendo as provas de que eram estagiários de fato e que atendiam às condições da Lei 6.494, também não trouxe. Isso aí é o típico, na minha opinião, é o típico caso de preclusão. A preclusão existe para exatamente esses casos. É diferente a situação em que uma nova prova seria requerida, por exemplo, a partir da decisão da primeira instância, e ele vem junto essa nova prova que passou a ser requerida para comprovar o fato que foi aduzido na decisão recorrida. Não é o caso. Desde a fiscalização está se pedindo para ele provar isso. E ele não provou. Então, há divergência para negar provimento. Aliás, é negar provimento, não é não conhecer, é negar provimento mesmo. A negativa de provimento decorre de ele não ter provado no momento oportuno.
Você tem muita razão também, viu, João? Eu quase volto nesse sentido. Doutora Letícia pediu a palavra, vou passar para ela. Bem rapidamente, porque nos votos que eu sempre profiro, eu conheço de documentos novos, quando do acórdão recorrido se faz necessária a juntada dos documentos novos. Então, eu tenho uma teoria do processo como construção mesmo da verdade processual. Então, eu entendo, já me antecipando o meu voto, pela preclusão mesmo, porque sempre foi requerido esses documentos. Eu sou extremamente maleável no sentido de que, pelo acórdão recorrido, eu consigo provar porque se fez necessário aqui. Mas, nesse caso, eu tenho uma teoria do processo não rígida, mas a minha verdade é construída por essa possibilidade de as instâncias inferiores terem enfrentado os fatos ali e as provas ali. Então, eu sigo a divergência do João nesse caso, mesmo me convencendo, às vezes, sem conhecer dos autos a fundo do direito da parte. Mas eu me curvo à preclusão. Só para organizar a votação, eu não teria que fazer a votação primeiro pela questão do conhecimento dessas provas? Porque se a gente não conhece dessas provas, não seria um conhecimento parcial, não? Não. Não, né? Conhece ou não conhece do recurso. Do recurso. Está conhecendo do recurso, ele tem investimento, ele não tem vício no recurso. Tá. A questão é que eu entendo, a minha divergência embora eu conheça do recurso, eu não posso admitir as provas que vieram juntadas a ele. Sim. Que foram precluídas. Então, está precluído o momento para apresentá-las. Eu nem analiso as provas. Como a doutora Fernanda votou pela diligência, e aí o senhor abrindo divergência para negar provimento ao recurso, ela tem que trazer uma resposta de mérito em relação à proposição da diligência que, vamos supor, reste vencida, né? Aí, no caso, ela tem que trazer, dizendo se ela vota dando um provimento parcial ou negando provimento, não é isso? A gente passou por isso no colegiado esses dias. Sim. Ela não pode simplesmente dizer que ela votou pela diligência, como a proposta da diligência dela. Sim, a senhora está certa, doutora. O manual diz que quando o conselheiro traz a proposta de diligência, ele tem que trazer o voto separado, no caso, 2 votos, de resolução de diligência, né, e o voto de mérito, porque se restar vencido a proposta, daí vota. Isso. Aí eu queria saber da doutora Fernanda, se ela restar vencida em relação a essa questão das provas, da diligência, qual é o provimento, no caso? Não, se por acaso as provas não forem acatadas, vai ser negar provimento. Na verdade, meu voto, ele foi construído, se você olhar, meu voto, tanto no 39 quanto no 40. Se você abrir aí o Word, você vai ver que está no ônus da prova, você vai ver que está construído até um determinado momento todo como se fosse negar provimento. Isso que eu queria me perguntar. Aí, no finzinho que você fala da diligência, que é uma possibilidade. No terceiro, embaixo eu coloco assim, a DRJ, julgou de forma muito correta ao manter o lançamento, eis que a empresa claramente deixou de atender os requisitos legais estabelecidos pela legislação pátria, qual seja, atender a intimação. Depois, pesquisando os diversos acórdãos no V, eu vi que ultimamente realmente foi o que eu trouxe aqui da primeira turma da Câmara Superior, que realmente tem sido mais moderado, inclusive aceitando em sede de recurso voluntário, mesmo sem ter uma grande justificativa, como, por exemplo, o caso de extratos bancários que não foi pedido para o banco e não tinha sido juntado anteriormente, por causa da resposta do banco. Então, tendo em vista algumas decisões nesse sentido, eu comecei a partir de então, colocar o meu voto para converter em diligência, mas, em sendo vencida e votando no mérito, já está pronto o voto para negar provimento. Sim, não, era só isso que eu queria. Está todo pronto para isso. Para organizar, né, aqui. O João pediu a palavra? João, você pediu a palavra? Não, não pedi não, foi por acidente. Tá. Então, como é que eu coloco em votação? Primeiro a questão da diligência e depois a gente vota no... né? Primeira resolução e depois...
Então vamos lá, a doutora Fernanda votou por converter o julgamento em diligência. Doutor João, em relação à diligência, como o senhor vota? Acho que... João? Você está aí, João? Ah, gente, parece ser só espírito. Você está aí? Seu corpo está aí. Eu não acompanhei, porque caiu aqui. Eu imaginei. Eu estou colocando primeiro a questão da diligência e depois a gente vai para o mérito, porque se ela indicar pelo negar provimento, é possível que tenha uma unanimidade. Voto na diligência, Não acompanho. Eu não voto pela diligência. Tá. Doutor Wesley. Eu acho que aqui é um caso de ponderar na busca da verdade material processual, em que pesa a intimação do contribuinte ter sido realizada para apresentar provas, eu vejo que não tinha a intenção, talvez, o contribuinte de viver fortes emoções para ver seu auto de infração ao final, ver se vai... Vamos deixar para o final, ver se a gente reverte em recurso voluntário. Então, por algum motivo, alguma situação, falha ou alguma questão que me permite, dentro do formalismo moderado do processo administrativo fiscal, né, relativizar, e aí eu vou acompanhar a relatora, cumprimentando a análise, porque privilegiando, inclusive, a análise feita pela relatora das provas e documentos trazidos ao feito, que teve a oportunidade mais do que eu, neste caso, de verificar. Então, assim, eu vou acompanhar a relatora por estes motivos, não vejo por que cercear essa possibilidade do contribuinte avaliar essas provas de uma maneira mais afastar, de repente, uma incidência em que pese o lapso temporal para a juntada dos documentos. Né? Ok. Doutor Kleber. Eu acompanho a divergência. Ok. Doutor Paulo. Só para o Kleber esclarecer, assim, divergência. Não, em relação à diligência. Também. Só em relação à diligência. Tá? Doutora Letícia. Divergência. Doutor Maurício. Eu também acompanho a divergência. Eu também acompanho a divergência. Então, em relação à diligência, a maioria optou por não converter o processo em diligência. Então, em relação ao julgamento do processo em si, doutora Fernanda, a senhora vai votar por negar provimento. Ok. Doutor João. Eu acompanho a relatora negando provimento ao recurso. Doutor Wesley. Eu vou abrir divergência para dar provimento ao recurso. Ok. Doutor Kleber. Acompanho. Relatora. Relatora. Doutor Paulo. Acompanha a relatora. Doutora Letícia. Relatora. Doutor Maurício. Também acompanho a relatora. E eu também acompanho a relatora. Agora, como que eu vou colocar isso, doutor João? É isso que eu ia até perguntar, Sheila. No meu voto, eu posso colocar tendo sido vencida em diligência, tá. Isso, aí você colocar em restando vencida, meu voto é tal. Eu teria feito ligeiramente diferente a votação, mas já que fez assim, eu tenho que registrar na ata como foi feito. Portanto, eu colocaria que a relatora propôs diligência, que foi negada pelo colegiado. Então, a relatora propôs negar o recurso do que foi vencida pelo conselheiro Wesley. Por maioria, a relatora propôs. Por maioria, foi acompanhado com a maioria, vencido pelo conselheiro Wesley. E o conselheiro Wesley que dava... Você não vai colocar acordo aos membros do colegiado. Acordo aos membros do colegiado. Do colegiado. E negar provimento. Rejeitar. Por maioria de votos. Por maioria de votos. E rejeitar. Rejeitar a conversão. A conversão do julgamento em diligência. Do julgamento em diligência. Vencidos
A relatora, né? E os conselheiros. No caso foi o Wesley. Então foi o Wesley. Não, Na diligência. Na diligência foi. Só eu A relatora e o conselheiro Wesley Rocha, que votaram por realizá-la, ele pediu o pedido de diligência? Foi um pedido do recorrente? Sim. Tanto é que ele já o contribuinte pediu a diligência, não? Não, eu que ia converter em diligência. Eu tinha entendido que o contribuinte tinha pedido. Como assim, gente? Não, eu tô falando que foi juntado em série de recurso voluntário e que eu tinha entendido que deveria ser convertido em diligência. Eu e o doutor João, a gente conversou sobre isso. Ah, então ele trouxe informações para dar provimento ao recurso, entendi. Ah, então ainda figura ainda mais. Eu vou ser convicto no provimento. Por maioria de votos também. Em negar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley que deu provimento ao recurso. E da forma como eu redigi, vai ter um voto vencedor para diligência, né? Em relação ao deferimento da diligência, né? Precisa? Para falar da preclusão, né? Tem que ter. Você vai colocar a sua proposta de diligência. Caso reste vencida, aí você vai colocar seu voto. Então, tem que ter o voto vencedor que rejeitou a diligência. Isso. Porque você concordou com a questão da diligência, então você foi vencida na parte da diligência, do pedido, da questão da conversão em diligência. Então, acorda os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão do julgamento em diligência. Vencidos a relatora e o conselheiro Wesley Rocha, que votaram por converter o julgamento em diligência. Por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley, que deu provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor. Para redigir o voto vencedor. Quem pode fazer esse voto? Esse vai ser fácil de fazer, eu posso fazer, porque é só uma preclusão. É só preclusão, é. É o parágrafo. Conselheiro, você quer, João? Posso fazer, mas talvez alguém possa fazer aí também. Letícia, você quer fazer, Letícia? Você que é boa nessa parte da prova? Só rejeitar a diligência. A Letícia é especialista. Letícia é especialista nisso. Vou botar a doutora Letícia. Então, acorda os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão do julgamento em diligência. Vencida a relatora e o conselheiro. Vencidos a conselheira e o relator, a relatora e o conselheiro Wesley Rocha, que votaram por converter o julgamento em diligência. Por maioria de votos... Sheila, que votaram por converter o julgamento em diligência para que fossem analisadas as provas anexadas ao recurso. Para que fossem analisadas as provas juntadas ao recurso. Provas juntadas ao recurso. Ok. Obrigada, João. Votaram por converter o julgamento em diligência para que fossem analisadas as provas juntadas ao recurso. Por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha, que deu provimento.
Designado para redigir o voto vencedor, a conselheira designada para redigir o voto vencedor, conselheira Letícia Lacerda de Castro. Esse é o mesmo do 39 e 40, né, Fernanda? Isso. Aqui. Ok, pessoal? Então, eu vou para o 41. Deixa eu abrir aqui, é da minha relatoria, ou Vebra Industrial. Acho que esse processo é bem tranquilo também. Aqui é uma notificação de lançamento de débito, um NFLD, em que foram apuradas contribuição previdenciária incidente sobre as remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais e a retenção prevista pelo artigo 31 da Lei 8.212, apurada no período de 5 de 99 a 5 de 2004. Então, são os seguintes fatos geradores de contribuição, né? Remuneração paga a vendedores que recebiam comissões, levantamento com, remunerações pagas a prestadores de serviços pessoas físicas, levantamento SPF, remunerações pagas a freteiros pessoas físicas, remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais, levantamento ADM, ALT, FRE. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Valores pagos à empresa prestadora de serviço Adventure Informática, e valores pagos ao transportador, pessoa jurídica, Wilson Carvalho Nunes, e contribuições devidas pelos contribuintes individuais que não foram retidas e repassadas pela empresa ao INSS. Bom, a decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação e excluiu do lançamento as contribuições para o SEST e SENAT por erro de fundamentação legal. Então, todas essas contribuições dos freteiros, elas saíram. Ele, cientificado da decisão de primeira instância, ele interpôs recurso, no qual alega exclusão da multa pela denúncia espontânea, que a cobrança de multa acima do percentual de 20% caracteriza confisco, ilegalidade da taxa Selic, bis in idem pela aplicação acumulada de juros e multa, inconstitucionalidade da contribuição para o SEST e SENAT, e em relação ao mérito, basicamente, ele contesta a questão da prestação de serviços de informática não estaria sujeita à retenção de 11%. Bom, em relação ao conhecimento, o recurso é tempestivo, e em razão da súmula CARF número 2, eu conheço dele parcialmente, pois não conheço das alegações de inconstitucionalidade acerca da multa de ofício confiscatória e contribuições para o SEST e SENAT, acrescentando também que, em relação a alegações de contribuições para o SEST e SENAT também, não devem ser conhecidas, além da questão da inconstitucionalidade, elas foram excluídas do lançamento pela decisão de notificação, a decisão de primeira instância, então também não está fazendo mais parte da LIDE essas contribuições, então não estou conhecendo dessa alegação. Em relação à denúncia espontânea, no caso, ele pede a exclusão da multa moratória pela denúncia espontânea, e aqui no caso dos autos, não restou comprovado o recolhimento das contribuições devidas antes do início do procedimento fiscal, portanto, devida a multa moratória, que conforme disposto no artigo 39 é irrelevável. Em relação à redução da multa, ele diz que a multa aplicada tem que ser reduzida ao percentual de 20%, pelo disposto no artigo 61 da Lei 9.430 e artigo 106 do CTN. Aqui eu estou aplicando a súmula CARF número 119, porque o crédito foi lançado em 29 de 6 de 2004, então foi anterior à alteração promovida pela medida provisória 449, então aqui é o caso de aplicar a retroatividade benigna, súmula CARF 119. Ele questiona a ilegalidade da taxa Selic, aqui eu aplico a súmula CARF número 9. Sobre a questão do juros sobre a multa, eu estou aplicando a súmula CARF 108. E aqui em relação à questão da prestação de serviços de informática. Ele defende o recorrente que, de acordo com a ordem de serviço INSS DAF número 209 de 99, a prestação de serviços de informática não estaria sujeita à retenção de 11%. Bom,
A referida retenção no percentual de 11%, incidente sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura, prestação de serviço mediante cessão de mão de obra, encontra-se disciplinada no artigo 31, parágrafo 3º e 4º da Lei 8.212, que assim prescreve. O regulamento da Previdência Social também trata sobre o assunto, e aí é que ele traz, que enquadra-se na situação prevista no CAPT os seguintes serviços realizados mediante cessão de mão de obra. E aqui ele coloca no inciso 5º, digitação e preparação de dados para processamento. Bom, de acordo com o relatório fiscal, item 2, na E-Folha 2E, na E-Folha 128, a Adventure Informática Limitada prepara dados para processamento e desenvolve todas as atividades relacionadas à área de informática, com pessoal em tempo integral à disposição da Alvebra S.A., no período de 7 de 2001 a 5 de 2004. Então, assim, tratando-se de serviços listados pelo Decreto 3.048 de 99, a preparação de dados para processamento, e sendo estes prestados mediante cessão de mão de obra, eu entendo que exigível se torna a retenção das contribuições sociais previdenciárias nos termos do artigo 31 da Lei 8.212. Então, ante ao exposto, eu conheço parcialmente do recurso, pois não conheço das alegações de inconstitucionalidade da matéria estranha à lide, para na parte conhecida dar-lhe parcial provimento para aplicar o disposto na súmula CAF número 119. É o meu voto. Dr. Wesley, diga. Nós tivemos já a oportunidade de julgar um processo muito semelhante, com cessão de mão de obra para... Estou até abrindo o voto aqui. Justamente nestes casos em que foram arrolados aqui a responsabilidade, cessão de mão de obra, no quesito digitação. E à época nós tivemos, inclusive, a unanimidade, né, o afastamento dessa autuação. Deixa eu só pegar aqui, Sheila. Ok, verifica aí, por gentileza. Ver se, porque tem um dispositivo que traria a possibilidade de afastamento. Eu só vou pegar aqui, porque como faz tempo, eu volto fazendo, tá certo? E a pessoa, se me permitir abrir aqui e verificar isso, eu já te passo. Para ver se é o caso também da mesma situação. Mais coisas, os demais fatos geradores ele não contesta, ele só contesta essa questão da cessão de mão de obra, a Selic, juros sobre multa, basicamente isso. E em relação à matéria, ele só questiona essa questão da digitação. Eu até vi um parecer, eu acho que eu até li isso que você está falando, é um parecer, mas não entra no caso o processamento de dados aqui, como tá, essa parte como ele colocou aqui. Tem até um parecer da Secosite, eu não lembro o que é, eu li isso. Que eu entendi que não se aplicaria ao caso. Sim, na verdade, são os dois quesitos. Atividades tá aqui. É a solução de consulta que você está falando? É uma solução de consulta. É a solução COSIC de 1º de junho de 2015, né? Uhum. Aqui onde está escrito serviços na área de informática, órgãos do poder público, sociedade, economia. Essa solução aí. Isso. Mas acho que ela não se aplica a esse caso. Então, digitação que compreende a inserção de dados em meio informatizado por operação de teclados ou similares. E inciso 6º, preparação de dados para processamento executados com vistas a viabilizar ou facilitar o processamento de informações, tais como escaneamento manual e leitura de ótica.
para que o contratante de determinado serviço fique obrigado a reter 11% do valor da nota bruta fiscal ou recibo de prestação de serviço a recolher a importância retida, é necessário que a execução do serviço se dê mediante cessão ou empreitada de mão de obra. Além disso, o serviço deve estar relacionado no artigo 117 ou no artigo 118 da Instrução Normativa 971 de 2009. Aí ele faz essa correlação, que eu acabei de citar, e é bem grande. Não se aplicam à retenção. O artigo 149, não se aplica o Instituto da Retenção à empreitada realizada nas dependências da contratada. Então, eu acredito que aqui seria o caso Mas é na casa da contratada, aqui foi na contratante, é isso que eu estou falando, não se aplica. Aqui ela é realizada nas dependências da contratante, ó. Aí eu vou pedir vista do processo, porque tem uma questão, neste processo que a gente julgou, foi avaliado de forma específica os contratos feitos realizado entre contratante e contratado. Foi o acordo 5.270 dessa turma, da relatoria do Dr. Wesley. Esse mesmo. 5.270? O João já estava na turma, né? 5.270. Eu fiz o vencedor, mas a nossa divergência não foi nessa matéria, não, foi outra coisa. Mas o seu entendimento, João, é que nesse caso não tem a retenção? O entendimento da turma na ocasião é que não haveria retenção, mas aqui o voto é grande, eu não vi que a matéria de fato, se era no estabelecimento ou fora, tem que olhar isso sim. 33 páginas. Eu só fui ver a divergência porque eu fiz o vencedor, mas aí a divergência era outra coisa, não tem nada a ver com a matéria. Bom, qualquer coisa pode tirar em vista em mesa e eu olho esse precedente aí também para ver se aplicaria ao caso do meu processo. Eu tinha visto De essa repente, solução assim, de consulta. você permite fazer vista mesa, daí eu já dou uma olhadinha de Pode ser, eu prefiro, porque daí você me passa também e eu posso, inclusive, mudar meu voto. Tá, pode ser. Eu vou te encaminhar aqui o número do Manda um acordo, porque aí eu vou ver se realmente se aplica ao caso aqui. E a gente vê. Eu vou colocar, pode ser vista em mesa? Porque aí não precisa de sair em vista. Só que eu vou o número do item da pauta. É o item 41. Tá. Vou te encaminhar. 41. Então tá, eu vou colocar o 41, saiu em vista em mesa, para a gente ver essa questão da retenção em cima do processamento de dados, digitação, né? Sheila, você pode dar sequência, eu vou me ausentar rapidinho, tá bom? Eu já li o seu outro processo. Tá. O próximo também é da minha relatoria, o 42 e o 43, Instituto de Tecnologia da Informação. Alguém mais quer que eu encaminhe? Eu posso encaminhar no grupo. Encaminha no grupo, por gentileza, que a gente estuda junto. 42 é o final 2708. 42 e 43 da pauta, é isso? Isso, eles são diferentes. Eu vou no final 2708 primeiro, que é o item 42 da pauta. Tá, ok. Esse processo é um processo em que foi uma NFLD, em que foi levantado a questão da cooperativa de trabalho, contribuições destinadas ao custeio da seguridade incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente aos serviços que são prestados por cooperativas de trabalho. Aquele artigo 22, inciso 4º da Lei 8.212 de 91, que nós já temos já uma decisão no sentido de que essas contribuições, né, aqui, ó, o STF já se manifestou e declarou um recurso com repercussão geral em inconstitucionalidade do dispositivo. Então, aqui eu estou dando provimento ao recurso e aplicando, né, a questão do RE. Aqui é só cooperativa de trabalho.
Paulo, o item que eu coloquei em votação foi o próximo item, que foi o que eu vou colocar, né, o 42, que é aquele de cooperativa de trabalho. Eu estou dando provimento ao recurso por conta da inconstitucionalidade do dispositivo. Ok? Ok. Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho a relatora. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho. Então, item 42, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 43, final 2007, 19. Aqui é uma NFLD também, em que foram lançadas diferenças de acréscimos legais, DAO, contribuição destinada às outras entidades INCRA, SEBRAE, SESC, SENAI, incidentes sobre valores pagos na extinção de reclamatórios trabalhistas e diferenças no recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de pagamento de empregados, servidores comissionados e contribuintes individuais. De acordo com o relatório fiscal, o auditor informa que a empresa tinha natureza jurídica de empresa pública até 30 de 2 de 2004, quando a Lei Complementar 315 do Governo do Estado do Espírito Santo a transformou em autarquia, sendo devida, portanto, a contribuição para outras entidades até esta competência. A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação e excluiu uma competência, que é a 12 de 2005, que era referente à diferença de acréscimos legais. Cientificado da decisão de primeira instância, ele alega decadência dos períodos de 1 de 2002 a 12 de 2002, ele questiona as contribuições de terceiros, e que a taxa Selic deve ser aplicada, somente a taxa Selic deve ser aplicada, não devendo ser a mesma acumulada com qualquer outro índice de correção monetária. Bom, em relação ao conhecimento, eu conheço parcialmente do recurso, pois não conheço de alegações de inconstitucionalidade acerca das contribuições ao INCRA, SEBRAE, SESC, SENAI, e ofensa a princípios constitucionais. Aqui ele fala uma série de coisas das contribuições de terceiros. Uma das alegações é que essas contribuições seriam inconstitucionais, então essa parte eu não estou conhecendo. Em relação à decadência, ele alega a decadência do crédito tributário das competências de 1 de 2002 a 12 de 2002, pela regra do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Indo direto lá para a parte da decadência lá embaixo, analisando os autos, verifica-se que constam do relatório de documentos apresentados, o RDA, recolhimento nas competências 1 de 2002 a 6 de 2007, portanto, deve ser aplicada a regra decadencial do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Assim, considerando que a recorrente foi cientificada pessoalmente em 4 de 12 de 2007, encontram-se atingidas pela fluência do prazo decadencial as contribuições previdenciárias relativas às competências de 1 de 2002 a 11 de 2002, inclusive. E aí, em relação às contribuições do INCRA, SEBRAE, SESC, SENAI, eu não vou me alongar na discussão, porque já é um assunto conhecido do colegiado, do CAF, já tem uma série de precedentes aqui no CAF, e eu estou reiterando a decisão da DRJ, que ele traz os mesmos argumentos, e aqui eu vou falando de cada contribuição e o porquê que elas são devidas. Se vocês quiserem, eu posso fazer a leitura, mas como a gente é um tema já bastante conhecido aqui no CAF, eu vou tentar resumir, eu vou resumir e vou passar para o próximo tópico, né? Em relação à taxa de juros, eu trago aqui a súmula CAF número 4, a juros sobre multa, a súmula 108, e ressalto que, conforme previsto no artigo 34, a aplicação dos juros e multa tem caráter irrelevável. Cito o artigo 239 do decreto 3.048, que aqui cabe a questão das juros de mora, atualização monetária, nesse caso, e o lançamento, e aqui eu não tenho como afastar a aplicação de lei, porque essa questão
é instituída em lei, não cabe a nós afastar a aplicação para afastar os acréscimos legais, né? Então, ante o exposto, eu conheço parcialmente do recurso, pois não conheço das alegações de inconstitucionalidade e ofensa a princípios constitucionais, para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência das competências 1 de 2002 a 11 de 2002, inclusive. É como voto. Algum questionamento? Que basicamente ele está questionando terceiros, né? E juros, alegando decadência. Podemos colocar em votação? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutor Fernando. Acompanho a relatora. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho. Então, esse item que é o 43. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e ofensa a princípios constitucionais, para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência das competências 1 de 2002 a 11 de 2002, inclusive. O item 44 saiu de pauta, de relatoria da doutora Letícia. Item 45 da doutora Letícia, Manuel Lamas. Esse caso, houve uma ferição indireta das contribuições de uma obra, porque a regularização dessa obra deu-se de forma irregular, cuja certidão negativa de débito emitida para essa mesma obra teve sua validade cancelada. Eu cito a portaria. Todas as CNDs assinadas por essa funcionária Maria Aparecida Santos Dias, no período tal, folhas 65, 66, foram canceladas. Eu indico a parte do relatório fiscal, falo do acórdão recorrido, e o recurso voluntário fala em síntese dessa questão, tanto da ausência de responsabilidade da recorrente, né, que não poderia ser responsabilizado pessoalmente por eventual erro, que não tem dolo, mas fala bem da questão da decadência. E a questão da decadência, já entrando no meu voto, eu vou acolher, porque são duas as premissas fáticas aí que eu norteei esse meu entendimento. O habite-se da obra remonta a 1º de setembro de 94, está nas folhas 16. E o recorrente foi cientificado em 12 de setembro de 2006, está nas folhas 12. Portanto, eu entendo que houve a decadência por quaisquer das regras de contagem do prazo decadencial. Ressalto que a tese da autuação fiscal de ocorrência do dolo e fraude materializada na expedição de CND, mesmo se reconhecida fraudulenta, atrai a aplicação da regra de contagem do artigo 173.1, né, que a gente vai no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Assim, né, se for comprovado o dolo, fraude ou simulação, independente de pagamento antecipado, a contagem vai por 173.1. E o acórdão recorrido, ele fala que o lançamento, no caso, poderia ser feito a qualquer tempo. E aí eu falo que, ao contrário desse entendimento, né, poderia haver violação da legalidade e da segurança jurídica. Então, tendo sido expedido o habite em setembro de 94, tem-se que a notificação ao lançamento deveria ter se dado até 31 de dezembro de 2000, pelo que eu reconheço a decadência.
Então, esse é meu voto. Ok, doutora Letícia. Está dando provimento total para reconhecer a decadência do crédito. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Só um instante. Eu estou checando aqui uma informação sobre a decadência. Tá. Acompanho. Ok. Doutor Wesley? Doutor Wesley? Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Doutora Fernanda? Acompanho. Ok. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Me acompanha. Eu também acompanho. Então, o item 45, Manuel Lamas. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Próximo item da pauta, 46, do Brascom, também da minha relatoria. Bom, aqui, salvo engano, é só decadência que ele alega. Vamos lá. É um NFLD de contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, correspondente à parte da empresa, RAT e terceiros. O lançamento tem como origem diferenças apuradas entre GFIPs e recolhimentos efetuados. Cientificada a decisão de primeira instância, ele apresenta recurso no qual alega a decadência das competências 2 de 99 a 12 de 2001 pela aplicação da súmula vinculante número 8 do STF. O recurso é tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade. Em relação à decadência, indo lá para baixo, analisando os autos, verifica-se que constam do relatório de documentos apresentados, RDA, recolhimentos nas competências 2 de 99 a 10 de 2002. Portanto, deve ser aplicada a regra decadencial do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Assim, considerando que a recorrente foi cientificada por via postal em 14 de 6 de 2007, encontram-se atingidos pela fluência do prazo decadencial as contribuições previdenciárias relativas às competências 2 de 99 a 5 de 2002, inclusive. Então, estou dando provimento parcial ao recurso para reconhecer a decadência das contribuições previdenciárias relativas às competências 2 de 99 a 5 de 2002, inclusive. Parcial porque o lançamento vai até mais na frente, né? O lançamento vai até 10 de 2002. Eu estou reconhecendo até 5 de 2002. E ele só pede a questão da decadência. Algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Doutor Acompanho. Wesley? Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanha. O item 46, do Brascom, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a decadência das contribuições previdenciárias relativas às competências 2 de 99 a 5 de 2002, inclusive. Próximo item
da pauta 47 do Dr. Maurício, Grandes Lagos. Senhora presidente, a minha sugestão é que façamos o 47 e o 48 juntos. O recurso foi apresentado é o mesmo recurso nos dois casos. O 47 diz respeito a crédito tributário de contribuições previdenciárias relativas à remuneração de contribuintes individuais para o financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa e destinadas a terceiros. E o 48 diz respeito a contribuições previdenciárias devidas por produtores rurais, pessoas físicas, sobre a comercialização de produtos rurais e subrogados ao adquirente, além daquelas devidas ao Senar. Esses dois casos, eles dizem respeito à formação de grupo econômico. As alegações são de eventualmente ter havido cerceamento do direito de defesa, isso nos dois casos, tá? De ter havido cerceamento do direito de defesa, no que se refere à alegação do fisco de que haveria um grupo econômico de fato entre as pessoas jurídicas Frigorífico Jales Limitada, Grandes Lagos Comércio de Carnes Limitada, APR Comércio de Alimentos Limitada, Luan Comércio de Alimentos e Frigorífico 33 Limitada. O documento encaminhado à recorrente não teria esclarecido quais os tributos cobrados, o período das atuações, a base de cálculo dos lançamentos, alíquotas utilizadas. A prerrogativa de vista dos autos não tem o condão de sanear a nulidade do termo inicial da ciência e não existe formação de grupo econômico. Não haveria, então, responsabilidade tributária da recorrente. Percebam que nos dois casos, a única empresa que apresentou o recurso voluntário foi a Comércio e Representações Times Limitada, folhas 963 a 971 do 47 e folhas 880 a 888 do 48. Tá? Nos dois casos, eu afasto a alegação do cerceamento de defesa, justamente porque essa empresa, que faz parte desse grupo, apresentou tanto a impugnação quanto o recurso voluntário, ela teve acesso aos autos, e eu também não afasto a alegação de inexistência do grupo econômico em razão do que consta no relatório fiscal e há também, nesse caso, no 47, sobretudo, o relatório de grupo econômico, as folhas 77 a 97, com um trabalho primoroso da atividade fiscal. Né? É importante ressaltar que nos dois casos ainda, a impugnação veio desacompanhada de qualquer prova que comprovasse as alegações da recorrente, algo que se repetiu também por ocasião do recurso voluntário, que são o que ela apresenta são meras alegações desacompanhadas de provas capazes de afastar a conclusão dessa formação de grupo econômico. Cito aqueles precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que mencionam que, em si, identificando a formação de grupo econômico, a responsabilidade é solidária, então me parece que não há razão aqui para se afastar a configuração do grupo econômico nos dois casos, e por isso não tem razão a recorrente. Diante de todo exposto, a minha conclusão é de votar por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso, isso tanto para o 47 quanto para o 48. Agora, a minha dúvida inicial, mas depois refletir, me parece que não há problema, é que apenas essa empresa comercial Times, Comercial e Representações Times Limitada, que apresentou o recurso voluntário, mas ela faz parte do grupo, tá? Já apresentou a impugnação e foi também intimada lá atrás, tem um termo de intimação fiscal para ela. É como voto, senhores conselheiros. No 47 e no 48. Doutor Maurício, obrigada. Algum questionamento, pessoal? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Doutor Eu Wesley? acompanho.
Doutor Kleber, Acompanho. doutora Fernanda, Autor. doutor Paulo, Acompanho. doutora Letícia, Acompanho. eu também acompanho. Relator, item 47 e 48, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer do recurso da Comércio e Representação de Times Limitada, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento. Próximo item, Fernanda, a gente já tinha feito essa município de Porto Lucena, né? Eu não juntei os dois processos, né? Ficou mas separado. Desculpa, deve ter essa aqui é passado sessão batida. essa aqui é a sessão de mão de obra. Eu acho que eu não Essa- deve ter juntado porque o assunto era diferente, né? Aí estava É, separado. O outro caso, ele era de hospital, né? Nesse caso Sim, aqui, essa era o hospital. Então, ok. Vamos fazer isso, então. 49. Então, nesse caso aqui, o que acontece? A prefeitura contratou empresa privada para poder fornecer transporte escolar, tá? A prefeitura, aqui o reconhecimento do débito tiveram lançamentos relativos a esses transportes e também teve sobre salários a vereadores, que excediam 50% de subsídios mensais, mas esse eu nem vou entrar no mérito, porque esse aí não foi objeto de impugnação, tá? Então, ficou mais mesmo sobre a questão de transporte escolar, que não era efetuado pela própria prefeitura. Então, a DRJ analisa brevemente, tá? De forma muito, muito objetiva, falando que a prefeitura possuía as mesmas obrigações das empresas privadas em relação aos serviços que lhes são prestados mediante cessão de mão de obra, que o regulamento da Previdência Social define as atividades que deveriam ser enquadradas como cessão de mão de obra e o transporte de passageiros está, quando não exercido pela empresa, enquadrado como cessão de mão de obra para fins previdenciários, está claramente previsto. E, por fim, tendo amparo legal no parágrafo 8º do artigo 219 do RPS, a Instrução Normativa número 3 de 2005 estabeleceu no inciso 2 do artigo 150 parâmetros mínimos a serem considerados como cessão de mão de obra quando equipamentos são fornecidos pelo contratado, nesse caso, limitado ao mínimo de 30%. Então, a DRJ julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário de R$20 mil. Em sede de recurso voluntário, a contribuinte sai sustentando o quanto alegado anteriormente, de que realmente não teria obrigação de recolhimento da retenção dos 11%, seria caso de cessão de obra. Então, partindo para o meu voto, falando sobre a relação jurídico-tributária, eu falo que os fatos demonstram realmente que o município de Porto Lucena contratou e efetuou o pagamento de serviços de transporte escolar, mas ele entende que não deveria efetuar a retenção dos 11% e que não seriam devidos, pois sustenta o município que não seria cessão de mão de obra. No entanto, entendo eu, como muito bem dito na decisão de piso, a Prefeitura Municipal possui as mesmas obrigações das empresas privadas em relação aos serviços que são prestados mediante cessão de mão de obra, e este é um caso claramente previsto na legislação, para efeitos de legislação previdenciária. Então, repito-se, a atividade de transporte de passageiro ou carga, quando não exercida pela própria empresa, é enquadrada como cessão de mão de obra para fins previdenciários, como posto nos mencionados dispositivos legais. Então, entendo que é simples, claro, objetivo disposto na legislação, por isso eu mantenho o lançamento fiscal e nego o provimento a recurso voluntário. É um caso, entendo eu, evidente de cessão de mão de obra de acordo com a legislação mencionada pela própria DRJ e pela autoridade lançadora. Ok, Fernanda. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley?
Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 49, o município de Porto Lucena acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Da pauta de hoje a gente já cumpriu, a gente pode antecipar algum da pauta de amanhã, que não tem sustentação oral. Podemos? Eu tenho dois embargos tão simples, que na verdade era para ter sido resolvido com retificação de ata, mas passou o prazo porque eu saí de licença, então não teve como retificar a ata. Se quiser fazer, eu acho que eles são de amanhã, deixa eu olhar aqui. É a 60, né? Deixa eu ver. Carvalho, Comércio e Representações. Não. É E PR, Proative. Proative. Tem dois embargos aqui. Esses dois embargos. Que número que é da pauta? 60 e 61. PR Carvalho e Proative, esses dois. É o mesmo voto, os dois são a mesma coisa. Podemos fazer. Pode sim. Eu tenho um também bem rápido aqui, que também dá para ir. Deixa eu abrir então aqui o voto. Vamos lá. Vamos fazer os 60. PR Carvalho. O voto é idêntico ao outro, assim, a matéria embargada é igual. São embargos denominados que eu mesmo fiz, contra o Acórdão 8.166, foi feito por essa turma. Os embargos foram regularmente recebidos. Na ata de julgamento, registrou a seguinte decisão: acorda os membros do colegiado por unanimidade em não conhecer do recurso. A decisão registrada, que não conheceu do recurso, ficou em desacordo com o voto pronunciado em plenário, que concluiu por negar provimento ao recurso. Porém, na impossibilidade temporal de retificação da ata, o acordo foi deliberadamente formalizado com o registro do equívoco para, então, ser submetido aos presentes embargos nominados. Aquela história, não dá para corrigir a ata, então você faz o acordo com erro e a gente corrige por embargos. Foi assim que eu fui orientado. E assim eu fiz. Embora o colegiado tenha decidido unanimemente por negar provimento ao recurso, como bem demonstram o voto condutor e os registros da sessão virtual em que ocorreu o julgamento, o dispositivo da decisão e a conclusão do voto registraram equivocadamente não conhecimento do recurso, razão pela qual o julgado deve ser re-ratificado para contemplar a decisão que de fato ocorreu. Voto por senando vista portátil re-ratificar o acordo tal, com efeitos infringentes, para alterar o dispositivo e a conclusão, de modo a consignar que o colegiado, por unanimidade de votos, negou o provimento ao recurso voluntário. Esse aqui foram aqueles processos de multa por atraso de entrega na GFI, porque a gente fez a votação por planilha, não sei se vocês lembram. Foi. E aí eu me equivoquei na hora de registrar, e aí o doutor João saiu de licença, aí ele tinha me passado para a gente fazer a retificação de ata desse processo, aí eu achava que pelo fato dele estar de licença e não estar na sessão, enfim, não poderia retificar, então foi um equívoco meu e acabou gerando esse transtorno para o João de ter que fazer esses embargos aí. Mas esse processo foi um registro mesmo equivocado da minha parte, eu tinha que ter colocado da forma como o doutor João colocou aí, eu registrei diferente. Não, em seu favor eu devo dizer, Sheila, que de fato tinha, no meio daquela planilha, tinha lá um processo de não conhecimento que era na sequência. Então, eu copiei. É natural, copiou e colou, então é meio natural, assim, é um erro. Acho que eram uns 25 processos aí no meio, eu acabei errando. Eu falo, peço desculpa, João, que te dá um trabalhão de fazer esses embargos, mas... E aí a gente achava que dava para fazer a retificação. Trabalho nenhum. Se todo meu trabalho fosse fazer isso aqui, estava bom demais. Alguém tem algum questionamento?
Então, eu vou colocar o item 661 e vou alterar só o número do acórdão, e conforme está lá no voto do Dr. João. Dr. Wesley, como vota? Acompanho. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanha. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Dr. Maurício? Também acompanha. Eu também acompanho. Então, o item 60, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos, para, sanando o vício apontado, e ratificar o acordo 2301-008-166, de 6/10/2020, com efeitos infringentes, para alterar-lhe o dispositivo e a conclusão, de modo a consignar que o colegiado, por unanimidade de votos, negou o provimento ao recurso. 61. É a mesma coisa, a mesma só coisa. muda o número do acórdão embargado. Mas eu já copiei aqui, ó. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos, para, sanando o vício apontado, ratificar o acórdão 2301-008-169, de 6/10/2020, com efeitos infringentes, para alterar-lhe o dispositivo e a conclusão, de modo a consignar que o colegiado, por unanimidade de votos, negou o provimento ao recurso voluntário. Deixa eu só consignar que a gente votou ele hoje. Aqui. Tem o meu, que é dirigente de órgão público. Se quiser abrir, é esse Max, item 55 da pauta. Max Freitas. Aqui foi um auto de infração 68, que foi lavrado em nome do dirigente. Aqui, ó. Acrescento referido relatório que, nos termos do artigo 41 da Lei 8.202 de 91, foi responsabilizado pessoalmente pela infração o dirigente do órgão que, durante a sua gestão, tinha a competência legal para decidir a prática do ato. Então, aqui o recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim dele toma o conhecimento. Aqui, em relação à imputação da responsabilidade, com base no artigo 41, o preceito legal foi revogado pelo artigo 65, inciso 1º da MP 449/2008, posteriormente convertido em lei, e aplicável ao caso que prevê o artigo 106 da lei, do CTN, que dispõe, né, sobre essa questão. E aí tem o caso, aí ainda aplica o enunciado da súmula CAF número 65, que é inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo descumprimento de obrigações acessórias no âmbito previdenciário, constatadas na pessoa jurídica de direito público que dirige. Então, ante ao exposto, eu estou dando provimento ao recurso. Alguém tem algum questionamento? Como vota, doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanha. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanha. Então, item 55 de amanhã. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Alguém tem algum processo mais simples? Temos 10 minutos. É muito simples, viu? Qual? 53.
3. Ah, o 53 e o 54, Silase, né? Mas aqui é diferente, um e outro. 53 é muito simples. O 54 também, porque está tudo resumido, mas o 53 é o simples do simples, entendeu? Podemos, então. Bom, 53, contribuição social previdenciária, obrigação principal e acessória. O processo contempla 4 lançamentos. O interessado impugnou parcialmente, exclusivamente com relação à autifração número tal, CFL 68, cujas alegações defensivas foram julgadas improcedentes pela decisão de piso. Cientificada, apresenta recurso voluntário, tempestivo e vamos ao voto. Bom, eu conheço parcialmente do recurso, não conheço das alegações pertinentes ao debicate final 794-0, por não se tratar de débito controlado no presente processo, ao teor do refis, que é as folhas 236. Rejeito a alegação de que a multa exigida no debicate final 599-0 teria fundamento em legislação revogada, posto que o lançamento aplicou a inteligência da súmula CARF número 119, que trata da penalidade mais benéfica, né? Então, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo a matéria estranha à lide, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. O argumento é só esse, entendeu? Que a multa teria aplicado com base em legislação revogada. Não, foi aplicada a legislação mais benéfica. E assim ele se confundiu de questionar um auto que nem é parte desse processo, né? Ok. Algum questionamento, pessoal? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, entre 53, Silase, acordam os membros do colegiado, por unanimidade, votam em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo a matéria estranha à lide, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. Quer ir para o 54, Paulo? Faltam 8 minutos? Uns 2 minutos para apresentar ele. Tranquilo. Bom, também a obrigação principal contempla 3 lançamentos, cota patronal, terceiros e contribuintes individuais. O contribuinte impugnou o lançamento e houve acolhimento parcial pela decisão de piso. Vamos ao voto. Bom, eu rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, por ter sido constituído quando o crédito tributário encontrava-se extinto pelo pagamento, por se tratar de questão de mérito a ser enfrentada nesse voto. Quanto aos aludidos pagamentos das contribuições sociais retidas dos segurados, a decisão de piso já excluiu do lançamento os valores pagos antes do início da ação fiscal, o que implicou a exclusão da respectiva multa de ofício. Quanto aos pagamentos efetuados após a ação fiscal, esses não afastam o lançamento e a multa que lhe é correlata. Não obstante, a decisão recorrida orientou a unidade de jurisdição do contribuinte a proceder à apropriação desses pagamentos ao crédito tributário exigido. Do exposto, não merece reparo a decisão recorrida nesse aspecto. Eu nem sei se eu mandaria fazer isso, mas a decisão de piso já mandou, entendeu? Então isso já está determinado em benefício dele. Bom, eu rejeito a alegação da recorrente de que não teria omitido informação acerca dos fatos geradores. Ocorre que o lançamento teve fundamento em GFIPs retificadas espontaneamente pelo sujeito passivo, caso em que os valores originalmente declarados foram suprimidos por fato imputável ao contribuinte. Então ele apresentou a original, depois a título de retificar uma parte dela, acabou retificando tudo involuntariamente. Não lamento. Quanto à nova retificação da GFIPs, no curso da ação fiscal, o efeito restringe-se à regularização das informações previdenciárias para as diversas finalidades a que essa obrigação acessória se destina. Contudo, não caracteriza espontaneidade a afastar o lançamento de ofício em relação aos tributos não declarados e não recolhidos, caso em que se impõe a aplicação da multa de ofício exigida, por expressa determinação legal. Tampouco vislumbro a arguída ofensa ao disposto no artigo 32A da Lei 8.212, posto que tal norma tem relação apenas com a exigência de penalidades relativas às obrigações acessórias.
Rejeitam ainda a alegação de que teria havido inclusão indevida de valores no DEBCAT final 6 e final 4, aduzindo não ter havido omissão de declaração na rúbrica contribuintes individuais. Conforme assentado na decisão recorrida, os valores pertinentes aos contribuintes individuais foram consignados apenas nas GFIPs retificadoras, apresentadas no curso da ação fiscal, em atendimento à intimação, de modo que não elide o lançamento. Então, eu voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanha. E eu também acompanho. Então, item 54, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Bom, são 17h56. Paramos? Tá bom, né? Né? Eu vou interromper a gravação.